Esta é a verdadeira história do movimento feminista. Este movimento não é do jeito que te contam. Primeiro vamos aos antecedentes. As mulheres e crianças sempre vinham sofrendo e ainda sofrem maus tratos por parte dos homens que dominam este mundo. Estas coisas vêm acontecendo ao longo da história. No caso das mulheres, que este é o assunto, elas vêm sendo tratadas como lixo, como trapos, e coisas infelizes vêm acontecendo com elas ao longo do tempo, como estupros, violências físicas, como violências domésticas, proibições políticas e religiosas e a desvalorização de sua humanidade vem acontecendo desde sempre. Com a Revolução Industrial, a situação de mulheres e crianças pioraram ainda mais, pois muitas destas mulheres e crianças pobres tinham que trabalhar nas fábricas. A incorporação da mão de obra feminina em massa nas indústrias e nas fábricas foi terrível, pois milhares de mulheres pobres trabalhavam nestas indústrias e fábricas sem direitos trabalhistas por horas a fio. A jornada de trabalho podia chegar a 10 horas por dia. Para piorar ainda mais a situação, elas ganhavam bem menos que os homens, que também trabalhavam nestes lugares sem direitos trabalhistas e ganhavam muito pouco. Na verdade, os salários destes homens eram irrisórios. E se os salários destes homens eram irrisórios, obviamente que os salários das mulheres eram piores ainda, eram deploráveis. Nem se podia chamar de salário o que elas ganhavam. Está mais perto para um vale-gorjeta. E as crianças ganhavam menos ainda, mas tinham a mesma jornada puxada de trabalho de 12 horas por dia. Além de terem um trabalho escravo, puxado, que chegava a ter uma jornada de 12 horas, estas tinham ainda que dar conta dos serviços domésticos, o que não é diferente dos dias de hoje. Sem falar dos assédios que elas sofriam e ainda sofrem, e todo tipo de injustiça que se possa imaginar. Muitas por terem trabalhos perigosos, pois os mesmos não tinham nenhuma segurança. Milhares de mulheres morriam ou por exaustão ou por falta de segurança nos seus trabalhos. Estas condições brutais de trabalhos eram sofridas também pelos homens pobres e, infelizmente, também pelas crianças. Por causa destes maus tratos que as mulheres sofrem ao longo do tempo, nos meados do século XIX e no começo do século XX, entre a Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, os movimentos feministas começaram a ganhar força pela igualdade entre os gêneros. Nascimento do movimento. O movimento feminista nasce na época do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento criado pelos Illuminatis. Depois da Revolução Industrial, surgido na Inglaterra em 1750 e 1760, o mundo passou por mudanças radicais, tais como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a liberdade de livre pensamento criado pelos iluministas. Estes movimentos fomentaram o movimento pela luta das igualdades de gênero na Europa e nos Estados Unidos. No final do século XIX e no começo do século XX, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o feminismo começa a ganhar força e impacto. A própria maçonaria começa a adotar mulheres em suas lojas. A primeira mulher a ser maçom foi Elizabeth Aldrich, na Inglaterra, em 1732. E hoje temos várias lojas maçônicas femininas existindo no mundo, porque antes a maçonaria só aceitava homens. E o feminismo, como conhecemos hoje, não teria tanta força sem o apoio da maçonaria. Porque no ano de 1847, na loja maçônica de Nova York, o movimento feminista é oficializado e com o tempo o mundo conhece as ondas femininas que abalaram o planeta junto com outros movimentos civis.
a criação do termo. O termo feminismo foi criado por um homem e não por uma mulher. No caso, foi pelo estudante de medicina Ferdinand Valery Fernand de la Cour, que usou o termo em sua tese de doutorado no ano de 1871. O título de sua tese de doutorado era sobre feminismo e infantilismo em pacientes com tuberculose. Segundo sua tese, os pacientes homens que sofriam de tuberculose ficavam feminilizados por causa da doença. O médico afirmou que muitos homens doentes de tuberculose tinham traços infantis e femininas, como o cabelo fino, cílios longos, pele macia e branca, barba rala, órgãos genitais pequenos e mamas volumosas. O estudo de Ferdinand Valery Fernand de la Cour teve bastante sucesso na mídia, e o escritor Alexandre Dumas Filho, jornalista muito ativo na época e notadamente filho do famoso escritor Alexandre Dumas, utiliza o termo feminista criado por Ferdinand Valery Fernand de la Cour para desqualificar os homens que apoiavam a causa das feministas, homens que, segundo Alexandre Dumas Filho, corriam o perigo de sofrer um processo de feminilização, semelhantemente aos que sofriam os tuberculosos. Segundo ele dizia que estes homens, se apoiassem a causa feminista, ficariam todos feminilizados. Pautas defendidas pelo movimento feminista. Todas as pautas que são defendidas pelo movimento feminista vêm dos homens e não das mulheres. Ideias como liberdade sexual, por exemplo, já era defendida por Marquês de Sade, ainda nos anos 1790. As pautas defendidas pelo movimento feminista sempre foi apoiado ao movimento comunista marxista, criado por homens de pensamentos esquerdistas, pois Karl Marx e Friedrich Engels eram homens, e é impossível dissociar o movimento feminista do socialismo esquerdista. Isto porque o movimento feminista é totalmente vinculado ao movimento marxista masculino. No livro intitulado A Ideologia Alemã, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, concluída em 1846, mas lançado somente no ano de 1932, relata que as mulheres e as crianças eram escravas dos homens. Karl Marx defendia a emancipação feminina. Falava também da questão da mulher ser tratada como objeto. Ele ensinava que a noção de casamento, como existe, deveria ser abolido, pois é na verdade uma propriedade privada do mundo capitalista machista. Karl Marx também era a favor da emancipação feminina. Todas estas pautas que são defendidas pelo movimento feminista, na verdade são pautas criadas por homens e não por mulheres. Ondas feministas. O movimento feminista realmente abalou o mundo, e este abalo passou por 3 movimentos importantes, que no movimento feminista são chamados de ondas. Assim sendo, tivemos 3 ondas feministas de peso, que são chamados de primeira onda, segunda onda e terceira onda. A primeira onda do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista é conhecido como o movimento sufragista feminino. O sufrágio é o direito público de votar e ser votado, de acordo com a Constituição Federal. Sendo assim, o movimento sufragista feminino era um movimento social, político e econômico comunista que lutava em favor dos direitos ao voto das mulheres. O movimento começou no Reino Unido em 1897, com a fundação da National Union for Women's Suffrage, ou seja, União Nacional pelo Sufrágio Feminino, criado por Millicent Fawcett. Ela foi uma ativista feminista, intelectual e política inglesa. Emily Pankhurst e seu marido Richard Pankhurst
fundaram a Franchise Family League, ou seja, Liga Feminina de Franquia. Esta organização era um grupo esquerdista comunista e também ultra-radical ligado ao Partido Trabalhista Independente, que por sua vez era um partido socialista. Com a morte de seu marido no ano de 1989, ela funda no ano de 1903 outro movimento, mas agora com viés totalmente feminista, que foi o Women's Social and Political Union, ou União Social e Política das Mulheres. É o primeiro grupo feminista que se tem notícia. O grupo acabou se dissolvendo no ano de 1914, pois Emily Pankhurst queria que o grupo feminista se unisse ao Partido Trabalhista Independente, que era comunista, pois Emily Pankhurst era afiliada a este partido. Mas muitas mulheres do movimento eram contra a se submeter a um partido de esquerda. O que foi mais agravante, que causou a ruptura do movimento das Women's Social and Political Union, ou União Social e Política das Mulheres, foi o fato de uma das filhas de Emily Pankhurst, chamada Sylvia Pankhurst, ser expulsa do movimento radical esquerdista pela própria mãe. Sylvia Pankhurst não concordava com o extremismo pregado pelo movimento. Acontece que este movimento feminista estava cometendo atos de vandalismo e depredações públicas, e ela era radicalmente contra isso. No ano de 1918 é dada a vitória da luta das sufragistas, pois as mulheres ganham o direito ao voto. O que as feministas não contam é que só podiam votar as mulheres que eram ricas. Somente as mulheres que tinham posse e que eram abastadas tinham o direito ao voto, pois as mulheres pobres continuavam sem ter o direito de votar. O movimento feminista não lutou para a liberação do voto feminino para as mulheres pobres. Antes, comemoraram a liberação do voto para as mulheres ricas e de alta classe. As mulheres pobres não eram as únicas que não podiam votar. Homens pobres e aqueles que não tinham se alistado no exército para ir à guerra não tinham o direito ao voto. E estes homens, no ano de 1918, não ganharam o direito ao voto, pois eram pobres. No Brasil aconteceu a mesma coisa, pois Celina Guimarães, uma professora, foi a primeira eleitora brasileira a votar. Isso ocorreu no dia 5 de abril de 1928, na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Mas o que ninguém conta é que ela era uma mulher rica, uma mulher abastada. Aqui no Brasil, só os homens brancos e ricos é quem podiam votar. Homens brancos e pobres não tinham o direito ao voto. E quando foi liberado o voto para as mulheres, somente mulheres ricas e brancas é quem podiam votar. A segunda onda do movimento feminista. A segunda onda do movimento feminista começou em meados dos anos 50, mas foi nos anos 60 que ganhou bastante força. Esta segunda onda feminista perdurou até os anos 90. O movimento da segunda onda tinha por pautas o papel da mulher no mercado de trabalho, ou seja, o equiparamento salarial, a liberdade sexual, a legalização do aborto, a legalização das drogas, ideologia de gênero, defesa do homossexualismo, aceitação da orientação sexual. Todas estas pautas defendidas pelo movimento feminista eram pautas defendidas já há muito tempo pelo movimento comunista criado por Karl Marx e Friedrich Engels e totalmente defendida por homens questionáveis tais como Joseph Stalin, Vladimir Lenin, Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez, Mao Tse-tung, Augusto Pinochet, Nicolás Maduro e etc, etc, etc. Todos estes personagens são ditadores, déspotas, tiranos autoritários e assassinos. Foi nessa época que surgiram várias vertentes no movimento feminista. Vertentes do movimento feminista. O movimento feminista tem várias vertentes que são
feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista e socialista, ecofeminismo, feminismo interseccional, feminismo negro, feminismo lésbico ou lesbofeminismo, feminismo anarquista ou anarcofeminismo ou feminismo libertário e feminismo cristão ou feminismo evangélico. Feminismo liberal. O feminismo liberal está diretamente relacionado à primeira onda. Nesse sentido, a luta é pela inserção das mulheres na política e economia. As feministas liberais acreditam que, se cada uma mudar a sua forma de pensar, combaterá o machismo com facilidade. Feminismo radical. Esse movimento acredita que é necessário uma ação em conjunto para lutar contra o machismo. No entanto, ele vai além e afirma que as opressões surgem do alinhamento das questões culturais e sociais com o fato de se nascer mulher. Esse pensamento dá base para a luta da abolição dos gêneros, eliminando por completo os estereótipos de feminino e masculino, como roupas, ações, cores específicas para cada gênero. Feminismo marxista e socialista. É o feminismo alinhado aos ideais do comunista Karl Marx. Ecofeminismo. É o feminismo voltado às questões da mulher e o meio ambiente. Feminismo interseccional. Luta pela causa feminista, porém abraça outras causas minoritárias, como a luta pelos direitos dos homossexuais, a luta contra o racismo, luta em pró dos deficientes físicos, a luta para ajudar mães solteiras. Feminismo negro. Luta pelos direitos das mulheres negras. Feminismo lésbico ou lesbofeminismo. Defende a causa dos direitos das mulheres lésbicas. Feminismo anarquista, anarcofeminismo ou feminismo libertário. Luta contra qualquer forma de poder autoritário, principalmente poder do patriarcado, que gera desigualdade de gênero. É uma ramificação do anarquismo. Feminismo cristão ou feminismo evangélico. É o empoderamento das mulheres na religião evangélica, como mulher sendo pastora, apóstola e bispa. Uma das impulsionadoras desta segunda onda feminista foi a escritora feminista e também comunista Shulamit Firestone, com seu livro intitulado A Dialética do Sexo, um manifesto da Revolução Feminista, que foi publicado em setembro de 1970. Neste livro, a autora conta como o movimento feminista segue rigorosamente a cartilha do movimento comunista. Ela foi influenciada profundamente com as ideias radicais esquerdistas de Sigmund Freud, William Wright, Karl Marx, Frederick Engels e Simone de Beauvoir. E falando de Simone de Beauvoir, vale ressaltar que Simone de Beauvoir, embora seja vista como um ícone do movimento feminista, também foi uma grande escritora feminista. Ela escreveu 22 livros. Dentre suas obras, o destaque é seu livro intitulado O Segundo Sexo, lançado em 1949. Neste livro, ela analisa a situação da mulher na sociedade, mas, logicamente, com viés totalmente anarquista e comunista. Vale ressaltar que Simone de Beauvoir, embora seja vista como um ícone do movimento feminista, ela era adepta
do movimento eugenista. Ela também era abertamente simpatizante e seguidora do nazismo e era descaradamente uma abusadora de menores. Ela chegou a ser suspensa devido a uma acusação de abusos de menores no ano de 1939. Vários pais de alunas a acusaram de abusos e em um destes múltiplos casos e de denúncias, ela foi acusada de ter seduzido a sua aluna Nathalie Sorokin, então com 17 anos. Os pais de Nathalie Sorokin fizeram acusações formais contra Simone de Beauvoir. Como resultado desta acusação e outras acusações fortes, ela teve sua licença para lecionar na França cassada para sempre e foi proibida de pisar naquele país. Apesar de Simone de Beauvoir ser casada com o filósofo e escritor Jean-Paul Sartre, ela foi conhecida por ter várias amantes do sexo feminino. Ou seja, mesmo casada, ela tinha vários casos com mulheres. A escritora feminista Andrea Dworkin, no ano de 1974, publica seu livro intitulado Woman Hating, que quer dizer mulher odiando. Esta obra fala abertamente contra o fato da mulher ser hétero. Também é contra o fato da mulher ser mãe. Para Andrea Dworkin, ser mãe é se submeter ao sistema opressor machista, autoritário, capitalista do homem. A escritora feminista Naomi Wolf lança, no ano de 1991, seu livro intitulado The Beauty Myth, ou seja, o mito da beleza. Neste livro, a escritora diz que a mulher não pode ser feminina. É ensinado abertamente a rejeição da feminilidade da mulher. O fato da mulher ser feminina é, na verdade, uma forma de opressão dos homens machistas e capitalistas. E teve mais escritoras nesse período que influenciaram muito o movimento feminista, tais como Audre Lorde, uma escritora feminista lésbica norte-americana, e Adrienne Rich, feminista, professora e escritora dos Estados Unidos. Elas diziam que a heterossexualidade não existe. Diziam que este conceito foi moldado pelo modelo patriarcal capitalista do mundo machista, opressor, autoritário para perpetuar seu domínio sobre as mulheres. Feministas como Simone de Beauvoir, Sulamit Firestone, Audre Lorde, Adrienne Rich e etc. pregavam abertamente e em alto bom som que se alguém for mulher e não ser lésbica é porque esta está sendo oprimida pelo sistema machista opressor do mundo patriarcado dos homens. Pregavam também contra a maternidade, ou seja, a mulher que por um acaso é mãe está sendo explorada e oprimida pelo sistema patriarcal do mundo machista. A terceira onda do movimento feminista teve início na década de 90. Na terceira onda, o movimento feminista é totalmente influenciado pelo movimento punk. É reforçado ainda mais a questão da ideologia de gênero e a legalização formal do homossexualismo, a legalização do aborto e a legalização das drogas. A prostituição é vista como uma forma de liberdade sexual. Termos ofensivos são agora adjetivos que são vistos com orgulho, honra e felicidade entre as feministas. A exemplo disso, temos a Marcha das Vadias, que surgiu a partir de um protesto realizado no dia 3 de abril de 2011, em Toronto, no Canadá. Outro exemplo desta desvalorização do movimento feminista é o Femen, um grupo feminista fundado em 2008 na Ucrânia por Anna Hudson, mas atualmente está baseado em Paris. O movimento feminista, na verdade,
é um movimento distorcido, comunista, marxista, que não está preocupado com a melhoria da mulher na sociedade. Está sim interessado em fomentar ideologias questionáveis e manipulativos para deixar as mulheres ainda mais oprimidas. O movimento feminista não é libertário, é um movimento totalitário e prisional. É mais um regime imbecilizador de idiotização mental que prega a doutrina de gadologia, de anestesia intelectual. É mais um método de guerra silenciosa, de dominação cerebral, que é travada na esfera cognitiva. É uma arma psicológica, social, de escravização mental, que visa aprisionar mulheres despreparadas que não buscam a instrução e a erudição. O movimento feminista é do regime comunista socialista marxista. É oriundo da maçonaria, que tem pautas controversas e problemáticas. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Deixe também seu comentário.